certinho, e aí eu retorno para vocês duas, né? Que aí a Tá gente tem certo, tá a bom, tá informação. certo. E reforçar, todo mundo tem que entregar as atividades complementares, né? A você, né, Aline, mandou, tinha só, no caso do matutino, 5 gatos pingados, como a gente chama, tinha 5 gatinhos lá. Somente o restante, somente, só tinha 5 alunos, gente. Cadê o povo? É para entregar as atividades, né? Eu estou falando para Finalista, né? entregar, mas outro dia um me disse que ele foi entregar e não tinha todas as horas e não é aceito, só é aceito entregando todas as horas de uma vez. Eu achava que não sabia, eu achava que podia ir entregando para poder ir aparecendo lá no histórico o que essa pessoa já fez, né? E a gente saber, porque é uma informação importante para pique, desligamento. Muita gente, às vezes, está em pique, desligamento, está faltando atividades complementares. Eu vi agora que eles esquecem solenemente de colocar isso nos piques, nas justificativas, quando você vai olhar um por um, você coloca lá, falta atividades complementares. Eu achava que podia ir apresentando assim parcialmente, tem que se apresentar a planilha de uma vez só. Idealmente, sim, a gente vai falar aqui do, né, Porque aí a gente pede informação, assim, você entra lá no histórico da pessoa e está lá que não fez. Mas você não sabe quantas a pessoa já fez, né? Às vezes ele fala, eu já fiz, eu estou quase perto de 180, eu só não entreguei porque não aceita entregar antes, né? Isso aí. A gente tem as normas, porque, né, que não dá para validar individualmente, né? A gente vai tratar sobre isso, mas esse é um ponto importante mesmo, né? Agora, qual a previsão de duração da oficina, Aline? Porque sábado de manhã é um dia ruim para mim, sabe? Eu tenho questões particulares aqui para resolver, justamente no sábado de manhã, enquanto não fecha tudo. Por isso que eu queria saber até que horas vamos. Essa oficina a gente já testou várias, né, durações, e a gente entendeu que 2 horas é o máximo, mas fique muito à vontade, viu, Márcia? Se em determinado momento precisar sair, tá? Fica à vontade. Então eu vou fazer o seguinte, vai até 11 horas, é isso? Isso. Tá, então 11 horas eu saio, porque eu preciso ir no comércio antes de fechar todo sábado de manhã, por razões familiares aqui. Lógico, não, perfeito. Obrigada demais, viu, pela presença. Aí 11 horas eu vou sair, então, tá? Combinado, perfeito. Pessoal do PET, vamos começar então? Posso começar? Show, maravilha. Bom, então, formalmente, né, bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Obrigada aí por terem tirado esse tempinho para a gente conversar um pouquinho sobre as atividades complementares. Eu sou a Aline, professora, né, da área de operações do departamento. Acho que alguns já tiveram aula comigo, outros não, e estou como coordenadora das atividades complementares, tanto do matutino quanto do noturno, né? Então, a ideia hoje aqui, né, a gente fazer uma conversa, apresentando os principais objetivos aí dessa oficina. Eu vou passar também por vários pontos, né? Quem pode solicitar, em que momento eu devo solicitar as horas complementares, quais são as regras gerais, essas regras eu já adianto, são diferentes para o matutino e para o noturno. Quais as atividades e grupos que são aceitos como atividades complementares, como é o processo de solicitação, né, o passo a passo, o que eu tenho que fazer, né, para ter minhas horas validadas, como que eu comprovo essas atividades, né, qual tipo de documento eu preciso apresentar, os prazos de atendimento e informações adicionais, tá? Eu vou fazer a seguinte dinâmica, né? Espero que funcione para todo mundo. Eu vou pedir para eu finalizar um bloco e aí eu abro para perguntas, tá? Porque aí a gente consegue seguir o conteúdo inteiro, que de repente eu vou falar algo mais para frente e aí a dúvida vai antecipar, tá? Então, a cada final de bloco eu abro para as perguntas. Tudo bem? Podemos seguir assim? E aí fiquem à vontade, né? Ou sinalizar com a mãozinha, ou falar alguma coisa no chat. Eu estou com as duas telas aqui abertas, então eu vou conseguir ver a apresentação e ver, né, as formas de interagir com vocês também, tá? E, em paralelo, eu estou ainda aceitando gente, tem bastante gente ainda entrando na sala, tá? Então,
Vocês vão ouvir o barulhinho de sino aí no fundo, são as pessoas entrando. Bom, primeira coisa, né, eu queria entender um pouquinho. O que vem à mente de vocês quando vocês pensam em atividades complementares? Podem falar ou podem colocar no chat. Algum insight, algumas ideias iniciais, né, de o que é? O que são as atividades complementares, para que serve? Quem me ajuda? Palestras, seminários, perfeito, Elisandra, certamente. Cursos, projetos de extensão, que mais? Estágios, aí no caso não obrigatórios, a gente vai falar um pouquinho da regra de estágio. Atividades extracurriculares gerais, né? Vários tipos de atividades. Ou seja, são uma infinidade de atividades, né? E para além do tipo de atividade, o que eu ouço muito, é obrigatório, né? Sem isso eu não formo, né? E tem essa coisa negativa, pesada aí das atividades complementares. Eu não vou conseguir finalizar 240 horas ou 180 horas, é muita coisa, né? Então eu ouço muito isso também, né? A Lorena comenta também, atividades que complementam conhecimentos adquiridos na graduação. Perfeito, Lorena. Né? A ideia das atividades complementares é, de fato, né, um arcabouço de atividades que vão complementar a formação de vocês enquanto administradores. Né? Então, um pouquinho aqui, né, do que eu acredito e penso que seja o objetivo das atividades complementares, né? E os meus objetivos hoje com vocês é demonstrar que a gente pode ter uma nova abordagem, né? Não precisa ser tão difícil e negativa as atividades complementares, esse peso que geralmente se tem, né? Elas podem ser prazerosas e enriquecedoras, né? Então, acho que esse é o grande objetivo das atividades complementares, complementar e enriquecer a formação de vocês, né? E também eu vou apresentar regras e procedimentos gerais para essa validação, como eu mencionei, tá? Bom, vou partir de uma definição que não é do nosso departamento, não é da UFES, é uma definição MEC. Então, todos os cursos de administração têm que cumprir essa exigência, não é só uma nossa exigência, é uma exigência da formação do administrador como um todo, e várias outras profissões também que o MEC determina, tá? Então, as atividades complementares são componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento por avaliação de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mundo do trabalho e ações de extensão junto à comunidade. Né? Então, esse conceito ele é bastante amplo, ele abarca muitos caminhos aí para as atividades complementares, tá? E a gente vai falar um pouquinho desses vários caminhos também hoje. Como eu, né? Eu, Aline, vejo as atividades complementares. Eu vejo como uma grande oportunidade, né? Quando vocês entram na graduação em administração na UFES, vocês assinam um contrato, vocês se disponibilizam a cumprir uma série de regras, uma série de disciplinas, né? E a maioria dessas disciplinas são obrigatórias, já são definidas, já tem ementas. As atividades complementares, né, são uma grande oportunidade de vocês diferenciarem essa formação de vocês, né? Traz uma grande liberdade, uma autonomia de vocês incluírem atividades, cursos, né, eventos que para vocês são importantes, que vocês apreciam. É uma forma de valorizar a diversidade de cada um, né, a individualidade de cada um. Valorizar, às vezes, experiências que vocês já têm, né, que formam vocês enquanto cidadãos, enquanto futuros administradores, né? Além disso, é uma oportunidade para alavancar a formação. Bom, né, nas disciplinas de finanças, gosto muito de finanças, mas o nosso curso tem as disciplinas de finanças definidas, né? Posso pegar mais optativas? Posso, mas, poxa, adoro o mercado de capitais. Por que não usar as atividades complementares
para enriquecer, alavancar esse conhecimento, por exemplo, em finanças, né? Participar de cursos, né, de bancos, de instituições como a XP, por exemplo, cursos gratuitos, como forma também de alavancar meu currículo. Isso eu posso colocar no meu currículo depois, né? Então, eu vejo como grandes oportunidades para isso. E para valorizar também a experiência que vocês já têm, vocês já trazem, né? Então, muitos, às vezes, já fizeram estágios não obrigatórios, muitos já trabalham, muitos já têm, talvez, empresa, né, registrada. Então, são experiências, né, profissionais que podem já ser consideradas, né? Alguns, às vezes, já fazem trabalho voluntário, trabalho na igreja. De novo, né? Todas essas atividades, toda essa experiência que vocês trazem, né, complementam a formação em administração, tá? Então, hoje a gente vai falar dessa multiplicidade de atividades, né? Eu acho que, às vezes, as pessoas tendem a pensar que, não, é curso, palestra e congresso, né, e estágio. Além disso, tem uma série de outras atividades, tá? Então, eu convido vocês a começar a pensar que as atividades complementares são algo muito positivo para a formação de vocês, algo realmente para alavancar, para diferenciar, tá? Bom, então começando, né? Quem pode solicitar as horas complementares, né? Primeiro, quem já realizou as atividades, né? Então, já realizei, né, o pacote de atividades que eu preciso, né? Daqui a pouco a gente vai falar das regras do noturno e do matutino, mas já adianto, para o noturno são 180 horas e para o matutino são 240 horas, tá? O departamento como um todo está caminhando para a gente ter um só, né, plano curricular, um só curso, mas ainda, né, por motivos de como os cursos foram criados, a gente tem 2 cursos, né, com algumas regras diferentes, mas a gente está caminhando para essa consolidação. Hoje, a gente tem essas 2 regras diferentes, tá? Então, primeiro, já realizei as atividades, beleza. Segundo, vocês já têm que ter integralizado 2.070 horas de carga horária. Então, às vezes, alunos entram em contato comigo, aluno de 4º período, 3º período, não está no momento ainda, tá? O regulamento exige que vocês tenham integralizado 2.070 horas para estar apto a solicitar a validação das horas complementares, tá? E, como última regra, já ter concluído o 5º período. Então, a gente vai começar a pensar nas atividades complementares, na validação, em abrir um processo e iniciar, depois de satisfeitas essas 3 regras, tá? Isso quer dizer que eu só vou preocupar com as atividades no 5º período? Não. Ao longo do curso, tudo que os alunos vão fazendo em termos de semana acadêmica, cursos, palestras, vão ali montando a sua pastinha de certificados, declarações, né? Às vezes visita técnica que faz em alguma disciplina, assiste algum TCC, né? Apresentação de TCC, tudo isso conta, né? Daqui a pouco a gente vai falar de cada grupo de atividades. Então, vão juntando ali na pastinha de vocês. Depois, no momento em que eu tiver, né, satisfeitas essas 3 regras, já realizei tudo, já tenho as X horas, né? Já integralizei 2.070 horas do curso e já concluí o 5º período, beleza. Agora eu já posso iniciar o processo de solicitação das horas, tá? Bom, quando, né? Quando eu devo solicitar? Idealmente em um único momento. Por quê? A gente vai falar um pouquinho. A gente tem regras, a gente tem limitações por grupo de atividades e por tipo de atividade. Então, não é possível validar horas individuais, porque o coordenador, a coordenação e todos os envolvidos no processo precisam analisar o pacote de atividades, porque tem as regras por limitação de atividade, limitação de grupo, então não dá para cada atividade que eu fizer, eu ir lá e validar, tá? Primeiro que isso é um grande retrabalho, né? Para vocês, para a coordenação, para a SUC, para todos os envolvidos. E segundo, que fica muito difícil fazer essa análise desses pacotes de atividades, dos grupos, e fazer essa gestão da limite de regras, né? Do limite de horas que as regras exigem. Então,
idealmente em um único momento. Toma aqui o meu pacote de atividades complementares, tá? Em casos excepcionais, se realmente necessário, em 2 momentos, mas nunca uma atividadezinha individual, tá? Sempre grupos de atividades, pacotes de atividades, tá? Mas idealmente em um momento só. Vocês vão ver como o processo é extenso, várias etapas, então assim, não faz nem sentido, né? Vocês nem vão querer fazer isso várias vezes, tá? Então, quando em um momento só, em casos excepcionais, se realmente necessário, em 2 momentos, tá? Bom, como regras gerais, né? No matutino, a gente tem a exigência de 240 horas e no noturno 180 horas. Grupos de atividades, pelo menos 3, tá? A gente vai ver que vocês vão ver que a gente tem 5 grupos de atividades que o regulamento prevê. Então, no mínimo, vocês têm que ter em 3. Ah, mas por quê? Porque a gente quer realmente que tenha essa diversidade de atividades, essa complementariedade de experiências, competências que sejam desenvolvidas, né? Então, o regulamento prevê, no mínimo, 3, né? Então, você transita ali em pelo menos 3 tipos de grupos de atividades, tá? E aí a gente tem um limite por atividade e por grupo. Então, vamos supor que eu fiz um estágio, sei lá, de 300 horas. Se eu usar só essas horas de estágio, já completou a minha exigência toda. Não é essa a ideia, né? A ideia é essa diversidade de horas e de atividades. Então, existe um limite por atividade. Independente se eu fiz 300 horas de estágio ou 60 horas de estágio, no matutino eu só vou conseguir contemplar 60. No noturno eu só vou conseguir completar 30, tá? E a gente também tem um limite por grupo. Então, nos grupos de atividade que eu vou apresentar daqui a pouquinho, vocês têm um limite. O grupo 1, no máximo 130 para o matutino, no máximo 100 horas para o noturno, e assim por diante, tá? E uma observação importante aqui é que somente são válidas as atividades realizadas a partir da data de matrícula, ou seja, do vínculo formal com o curso. Atividades anteriores não são válidas, porque ainda vocês não estavam formalmente, né, vinculados ao curso. Então, o regulamento não permite que a gente valide horas antes da data de vínculo formal com o curso. Eu vi que tem pergunta. Alguém levantou a mão? Ou não? Então, tá. Bom, espero que esteja tudo bem por enquanto. E aí, vamos entrar agora, então, nos grupos de atividades, tá? Então, a gente tem 5 grupos de atividades. Atividade de ensino, grupo 1, grupo 2, atividade de pesquisa e produção. Hugo, quer fazer pergunta? Ei, bom dia. Bom Sim, dia. eu tenho uma dúvida. Então, como você tinha falado aí, o limite de uma atividade são 30 horas, né? Para o Mas, por noturno, sim. exemplo, um curso lá, o máximo são 30 horas, mas eu posso ter vários cursos de 30 horas, por exemplo, até o limite do grupo ali de 100 horas, certo? Perfeito, Hugo. Sendo Entendi. cursos diferentes, sim. Sei lá, tem um curso de inglês, um curso de informática, né, um curso de comunicação empresarial, são atividades diferentes, né? Aham. Para cada tipo de curso desse, você vai ter um limite de 30 horas. Se esse curso durou 15 horas, 15 horas. Se o curso durou 100 horas, 30 horas, né? Então, vai ter o limite do 30 horas. E no grupo de cursos, né, que seriam atividades de ensino, grupo 1, você vai ir somando até o limite de 100, no caso do noturno, tá? Certo. E aqui, eu não sei se posso perguntar isso agora já, mas, por exemplo, uma certificação do mercado financeiro conta como atividade, mas ele não tem especificado horas, né? A gente precisaria pelo menos de uma ideia, né, de quanto tempo durou, né, esse curso ou essa preparação para essa certificação, tá? Entendi. Mas a gente consegue sim validar, né, porque é algo que está contemplado ali nas atividades complementares. Mas como alguns casos são específicos, aí a gente trata individualmente, Tá, tá? joia. Obrigado.
E aí fica à vontade para entrar em contato, que a gente entra nesse caso específico seu, Eu tá? já mandei a planilha lá, então acho que Legal, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. maravilha. Falou, obrigado. Imagina. Bom, então, retomando aqui os grupos, a gente vai ter o grupo 1, atividade de ensino, grupo 2, atividade de pesquisa e produção científica, o 3, atividades de extensão, 4, atividades socioculturais, artísticas e esportivas, e o grupo 5, outras atividades previamente autorizadas. Eu não gosto dessa nomenclatura que o regulamento traz para o grupo 5, porque outras atividades previamente autorizadas não, né, não informa muita coisa. Muita gente tem muita dúvida do que é isso, mas aqui eu colocaria atividades profissionais, né? Até uma revisão que a gente está fazendo, vai ter outro nome esse grupo de atividades, tá? Mas aqui vão entrar mais as atividades profissionais. Então, trabalho de carteira assinada, né? Trabalho formal, estágio não obrigatório, sociedade e empresa, tudo isso entraria aqui. Então, atividades profissionais de uma forma geral, a gente vai falar no detalhe aqui, tá? Hugo? Quer perguntar mais alguma coisa? Sua mãozinha está levantada. Eu queria perguntar uma coisa sobre as atividades previamente autorizadas. Por exemplo, eu faço uns trabalhos para uma empresa, a gente já desenvolveu alguns estudos, tipo plano de marketing, algumas melhorias em inovação mesmo, mas eu não tenho nenhum, assim, contrato direto com eles que foi anteriormente autorizado pela UFES ou alguma coisa do tipo. Mas eu vi que tem um documento que você faz a base, né, para no caso, o responsável assinar, e você pode usar aquilo como um certificado. Eu fico em dúvida um pouco de em qual desses 5 grupos eu colocaria essa atividade, mas eu queria saber se conta e se eu consigo emitir um certificado de alguma forma por esses estudos, assim. Uhum. Estela, né? Estela conta sim, tá? Mas a gente precisa de algum documento que formalize. Pode ser uma declaração, né, emitida pela empresa. Geralmente eu instruo que tenha, né, o papel timbrado, tenha a assinatura de um profissional que se responsabilize, né, por aquele estudo. Não seria outras atividades previamente autorizadas, se não for talvez a forma de um contrato temporário de trabalho. Se for uma declaração de trabalho temporário, aí ok, pode entrar aqui. Mas tem um outro grupo de atividades que são estudos realizados em organizações, que poderia ser também, tá? Mas aí a gente tem que ver como que foi a lógica do desenvolvimento dessa atividade para eu ver em qual grupo melhor se encaixa, tá? Mas, por exemplo, se fosse acrescentar ali nas atividades previamente autorizadas como atividade profissional, poderia ser uma declaração como um trabalho realizado de curto prazo, né? Um contrato temporário ou um vínculo temporário onde você tinha, né, projetos, né, ou produtos X, Y e Z para entregar. E aí a gente precisa do seu nome, o que foi desenvolvido, uma carga horária que foi desenvolvida ali naquela atividade profissional e o período. E devidamente assinado, né, por alguém da organização. É super possível validar essa atividade, sim, tá? Ah, sim, obrigada então, professora. Imagina. Tem mais alguém, gente, com dúvida? Alguém com a mão levantadinha? Professora, eu tenho uma dúvida. Diga. Bom dia. Bom dia. Em relação a cursos que a gente comentou anteriormente, Uhum. né, que no caso você citou idiomas, são validados cursos, por exemplo, em outras áreas, a não ser ali do nosso meio, na graduação, que é a área administrativa e etc. Certamente, Lorena. Bom, eu já vou até aproveitar a sua pergunta para começar a falar do grupo 1, né, que vai falar de fato desses cursos, né? Então, grupo 1, atividades de ensino. Gente, quais são as principais atividades, né, que eu recebo desse grupo, tá? Monitorias, né, se em algum momento vocês atuaram como monitores, né, de alguma disciplina, auxiliando algum professor, conta, tá? Tutorias, mesma coisa.
E aí, cursos realizados em outras áreas afins, né? Recebo muito. Precisa ser só na área de gestão, especificamente? Não, né? Então, por exemplo, tem gente que valida curso de segurança do trabalho, né? Mas, enfim, vários outros cursos, né? Aí mais voltados para gestão mesmo, né? Informática no geral, línguas, né? Comportamento organizacional, comunicação, tem uma infinidade de possibilidades, né? Mas é sempre fazer uma avaliação. Por exemplo, né? Não dá para validar, às vezes, um curso de elaboração, né, de cupcake, por exemplo, né? A menos que a pessoa tenha uma atividade empreendedora naquilo e faça sentido, tá? Então, assim, se é um curso que agrega de alguma forma na formação do administrador, a gente super valida, tá? Mas qualquer curso também não é possível, tá? Tem que ter alguma área afim, tem que ter alguma competência que está sendo desenvolvida ali, que vai agregar na formação, né, em administração de uma forma geral, tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta, Lorena. Mas, né, casos Respondeu sim, específicos também a obrigada. gente pode conversar. Perdão, te interrompi. Respondeu sim, obrigada. Maravilha. Bom, e aqui também eu recebo muito disciplinas eletivas. O que são as disciplinas eletivas, né? São disciplinas que estão fora do nosso curso e que às vezes vocês optam por fazer, né? Só que aqui o único detalhe é, se eu já usei essa disciplina eletiva como optativa, aí eu não posso validar como hora complementar, porque eu estou duplicando aquela carga horária, tá? Mas, se eu fiz essa disciplina como eletiva mesmo, ok, horas complementares. A gente valida com muita facilidade, tá? Aqui, gente, eu vejo uma oportunidade gigantesca. Nós estamos numa universidade federal, onde a gente tem uma infinidade de cursos. Por exemplo, amo fotografia. Poxa, por que eu não vou lá e faço uma disciplina nas artes de fotografia? Disciplina eletiva. Eu estou vinculando algo que eu gosto com uma formação diferente, complementando a minha formação. De repente, eu quero ir para o mercado, né, dessas áreas audiovisuais, né? Ai, gosto muito de psicologia. Por que não vai lá e faz uma disciplina eletiva na área de psicologia? Olha o tanto que isso vai agregar, né, a formação de vocês enquanto gestores daqui a pouco, né? Então, amo, né, matemática, estatística. Vou lá, vou fazer uma disciplina na estatística. Gosto de engenharia. Vou lá e vou estudar alguma coisa na área da engenharia de produção, engenharia elétrica, que seja, né? Então, aqui, a gente está dentro de um universo da universidade que, de repente, vocês estão explorando pouco, né? Então, tem uma série de cursos muito interessantes, né? Recebo, por exemplo, disciplinas do direito, gente que gosta mais dessa área, vai lá e faz uma disciplina do direito para complementar a formação, disciplina eletiva, contabilidade, né? Enfim, arquitetura, aqui não tem limite, né? Então, qualquer disciplina que vocês tenham interesse, que acham que vão agregar, façam, né, para a formação e também, olha só, vocês estão matando dois coelhos, né? Já também isso conta como atividades complementares, tá? Então, esse é o grupo 1. Aline, Diga. desculpe eu interromper. Achei a mãozinha. Estou usando pelo celular aqui, não sabia onde estava a mãozinha, achei. É Tranquilo. tarde demais, já te interrompi. Quantas letivas eles podem fazer e se tem que ter quantidade por grupo, quando a gente recomenda isso, né? Ó, vai lá e faz uma eletiva lá e conta como optativo. Eles perguntam, eu posso aproveitar as optativas que eu não consegui aproveitar como optativa em atividades complementares? Eu respondo, pode. Mas eu não sei quantas pode dentro de cada grupo. Tem alguma definição sobre isso? Tem sim, Márcia. É assim, é a quantidade até o limite que prevê o regulamento. Então, por exemplo, se eu quero fazer o grupo 1 só disciplinas eletivas, desde que sejam eletivas diferentes, ok. No noturno você tem até 100. Então, se você fizer 2 disciplinas de 60 horas, já completou, né? Até o limite de 100. Então, 2 disciplinas. Agora, se você tem outras atividades já nesse grupo 1, outros cursos, talvez você vai conseguir aproveitar uma eletiva só, né? Não, na verdade, no caso do noturno, 3, né? Porque seriam contados 30.
mesmo que uma disciplina tenha 60 horas, como o limite por atividade no noturno são 30, então se a pessoa fez 3 disciplinas eletivas, né, conseguiria contemplar 30 horas em cada. E como tem um limite de 100 nesse grupo, então 3 disciplinas eletivas a pessoa conseguiria validar como horas complementares. Uma em cada grupo ou pode ser todas num grupo? Não, disciplina eletiva é só grupo 1. Então, a É só pessoa grupo não 1, consegue usar a disciplina eletiva em outro grupo. Aqui em é só outro grupo. grupo 1. Tudo, então eles conseguiriam 3 disciplinas optativas no grupo 1. Eletivas, É. isso, É essa quantidade que a gente pode dizer para eles. Ah, eu consigo? no Consegue. máximo. Quantas? 3 no máximo no grupo 1. É isso. Isso. Mas se Tá. eles tiverem, né, outras atividades, outros cursos, aí nem precisa fazer 3 eletivas. Pode fazer uma, pode fazer 2 e complementar esse grupo com outros cursos, né? Sim. Cursos de língua, etc. Outros cursos que eles já fazem. Tá bem, obrigada. Imagina. Aí eu tenho aqui na fila Bárbara, Natália e Elisandra. Bárbara, você já fez a pergunta? Não, eu queria saber se, por exemplo, a minha empresa que eu trabalho tem uma universidade dentro dela. E aí eles dão vários treinamentos por causa dessa universidade. Até quantas horas eu posso juntar de treinamentos que vão ser contabilizadas nesse grupo? Bom, Bárbara, se são treinamentos diferentes, né, você vai ter vários cursos realizados em outras áreas afins, né? Vamos supor lá, um dia você participou de um curso de comunicação empresarial. Beleza, comunicação empresarial, um curso realizado em outras áreas afins. Sei lá, digitalização de processos, etc. Você vai colocando até o limite desse grupo, né? Então, se são cursos diferentes, você vai acrescentando, tá? E aí é sempre a hora limite que você vai considerar. Se for um curso que durou 40 horas, se você for do noturno, você vai conseguir contemplar só 30 horas, perdão, tá? Se for mais ou, né, do que Você 40, foi do 60 horas, não tem matutino. problema. Matutino, então, por exemplo, 60 horas vai ser seu limite, tá? Mas você Entendi. pode acrescentar diversos cursos, né? Acredito que você tenha certificado de todos eles, carga horária. Uhum. Perfeito. Cursos realizados em outras áreas afins, tá? Não tem problema nenhum. E aí, dentro desse grupo 1, eu posso juntar chegando até 120 no máximo, né? É 120 horas. 130. É 130. O limite por grupo no matutino são 130. Ah, tá bom. Muito obrigada. Imagina. Gente, seguindo a fila, tem mais alguém aí para falar? Oi, eu quero falar, Elisandra. Bom dia. Eu sou do matutino e aí no grupo 1 eu já tenho aqui 50 horas, né? 30 horas de um curso de espanhol e mais 20 horas de outros cursos pequenos, picotados. E atualmente eu tô fazendo um curso técnico de rádio e televisão. E aí algumas matérias acredito que dê sim, né? Para aproveitar. E aí eu consigo pegar, né? Por exemplo, 2 matérias, né? Elas têm carga horária alta, mas eu pego 25 horas cada e eu consigo chegar a 100 horas dessa forma. Isso, você é do noturno, né, Elisandra? Isso. Perfeito. Se você quiser pegar na sua instituição uma declaração única, né, do curso que você está realizando e da carga horária que já foi cumprida, também, né, que aí você coloca uma atividade só, curso em, né, telecomunicações, etc., e aí a carga horária. Também é possível, tá? Aí você pode usar tanto como disciplina, como, na verdade, curso seria melhor. Esse curso, Isso. e aí essas horas contempladas já consolidadas. Com certeza você tem muito mais do que 30 horas, né, cursadas. Tá bom, então. Muito obrigada. Nada. Tem mais alguém, gente, na fila? Eu. Minha internet caiu agora, e aí eu perguntar, não sei se você falou, como eu faço para solicitar essas disciplinas eletivas? Então, aí eu vou até te pedir ajuda para as coordenadoras que estão presentes, mas eu imagino que no momento que você faz, né, a solicitação das suas disciplinas no início do período, você já puxa essas disciplinas eletivas. É isso mesmo? Márcia, Vera? Porque eu não sei como fazer isso, né? Tipo, só ir lá solicitar a matéria, eu sei, mas como que Como é a pergunta, gente? Eu não
Qual é a pergunta? Como que eu transformo a disciplina que eu solicitei lá no portal do aluno como uma disciplina eletiva? Não, ele já entra automaticamente. Já entra Toda, automaticamente. toda disciplina que você escolhe, tá certo? Fora do curso, tá? Ele já entra como eletiva. Ela Não não, tem. ela não entraria como a optativa, então, no caso. Não, não. A eletiva é o seguinte, então, toda disciplina, você quer fazer, por exemplo, né, inglês, lá na área de línguas, então você consegue entrar nessa disciplina dos sinais, como tem um aluno agora fazendo, então, essa disciplina já entra, tá certo, pela própria Prograde como eletiva. Quando chegar 2023.2, quando for colocada a nota, aí vai estar lá, disciplina eletiva e sua nota e quem foi o professor, né? Isso aí. Agora, se você quiser transformar ela em optativa, é como a professora Aline está dizendo, uma vez que você transforme essa disciplina em optativa, porque a optativa do matutino são 300 horas, você não pode usar como atividade complementar. Ela fica bloqueada já, tá certo? Aí não pode, porque o que o aluno faz? Me permita, viu, Aline, Fica à esclarecer aí. vontade, Vera. É porque eu só valido as disciplinas, né? O antes, como vocês se isso. matriculam nela, aí eu não consigo me formar muito. Tá certo, peço permissão aí. Olha, veja, sim, aí você faz você manda para Pegasul, que tem lá um formulário, transformação de eletiva para optativa, manda para a coordenação, né? E aí a gente vai validar isso aí, se vai ser optativa. Só pode ser optativa se tiver dentro da grade, tá certo? Vamos supor, eu quero fazer uma disciplina de qualidade em engenharia da produção, de princípios de qualidade, tá certo? Total. Tem dentro do seu PPC, aí você tem que ir no projeto pedagógico do curso, verificar se tem uma disciplina que pode não ser igual, mas pode ser semelhante, que os mesmos assuntos sejam dessa disciplina que você quer cursar. Se não for, ela não pode ser optativa, ela só vai ser eletiva, você só vai poder aproveitar em atividades complementares. Então, muitas vezes o aluno cursa a disciplina e quer transformar de qualquer forma em optativa, não faz. Então, só faz se tiver de acordo com a grade, a sua grade do curso, o seu projeto pedagógico do curso. Professora, onde é que eu consigo esse projeto pedagógico, tanto do matutino quanto do noturno? Na SUC, tem lá, só você entrar na abinha, né, da SUC, é do lado direito, do lado esquerdo, aliás, tem lá, PPC do curso, aí você entra e está lá o PPC, que é o Projeto Pedagógico do Curso, ou então na própria internet, Projeto Pedagógico do Curso de ADM, UFES, matutino, aí ele aparece. Então, só é a gente observar essas grades, porque se você fizer outro, não vai. Tudo que você faz vai para atividades complementares, segundo como a professora disse. Mas você tem que ter cuidado se você quiser, porque a maioria quer aproveitar como optativa, Alena, aí não pode, não é? Então, só fica dessa forma. E outra coisa que eu posso dar uma outra informação, já que, né, a professora Aline falou, existe uma regra, aí você tem que ver a resolução de eletivas dentro da UFES. Por exemplo, eu sempre quis fazer medicina. Eu posso ir lá e fazer uma eletiva em medicina? Depende. Existe uma regra na UFES que diz o seguinte, que para cada eletiva que você quiser fazer num curso diferente, você tem que fazer 2 no seu curso. Então, por exemplo, eu quero fazer atendimento, tá certo? Né? Uma disciplina de atendimento lá em medicina. Eu quero fazer medicina, eu quero fazer psicologia. Para que a SUC e a Prograde valide essa disciplina, mesmo sendo eletiva, eu tenho que cursar 2 eletivas no meu curso.
Então, eu vou lá, por exemplo, além dessa aí, eu preciso cursar uma em marketing e outra em gestão de pessoas. Então, se eu cursar essas duas, eu valido essa que está nesse curso, que não tem nada a ver com administração. Então, tenham cuidado com isso. Essa semana aconteceu exatamente isso, um aluno, viu, Aline? Um aluno veio, aí querendo fazer isso, e aí, quando a SUC puxou, ele não podia validar a disciplina. Então, ficou aquela confusão, ele querendo uma coisa que não podia, porque estava na regra. Então, tenham cuidado. Vejam essa regra, a UFES tem resolução para tudo, então vejam lá essas questões da resolução que tem, resolução deletiva e de, optativa. Então, para cada para uma coisa assim bem distante, tá certo, do seu curso, você tem que ter essa regra dessa forma. Agora, eu quero cursar no noturno, tem essa regra não vale para o noturno, só vale para isso, porque a UFES entende o seguinte, muitos alunos entram em administração, mas no fundo ele quer medicina, então ele vai cursar tudo que pode em medicina, e aí a UFES não permite. Tá certo? Bem, gente, eu vou parar por aqui, tá certo? Mas é isso aí, eu espero ter esclarecido, viu, Aline? Viu? Perfeito. Né? Eu, Então, esclareci para ela quem é ela, eu nem sei quem é. Sou eu, Natália. Oi, Natália, esclareci para você. Sim, eu até Tá achei bom. o link da transformação de disciplina, botei no chat. Isso mesmo, aí tem essa regra que eu própria não sabia, isso aconteceu, por acaso, aconteceu ontem, essa situação, e aí a gente teve que ler a regra para poder ver se podia aplicar ou não. Tá bom, tchau, gente, tchau. Bom, obrigada, Vera, pelo esclarecimento. Como eu mencionei, quando essas disciplinas chegam para mim como eletivas, é porque já foi aprovado, vocês já cursaram, Então, é só tomar esse cuidado que a professora Vera comentou, de checar se realmente é válido e é possível para um aluno de administração fazer a disciplina que vocês querem, Eu já vi nos históricos que já foram feitos, Por exemplo, cursos em fotografia, na área do direito, na área de contabilidade, Comunicação, história. Então, todos esses já me são familiares e eu acho que é mais tranquilo porque eu já vi e já foi validado. Mas só tomar esse cuidado, de antes de se matricularem, checarem certinho essas regras do que é uma eletiva permitida para nós em administração, tá bom? Bom, então, seguindo, então, o grupo 2, tá? O que é o grupo 2, gente? Atividade de pesquisa e produção científica. Aqui tem várias possibilidades, de validação de horas vinculadas à pesquisa, tá? O mais comum que eu recebo são pesquisas científicas cadastradas na UFES, Então, pesquisa que vocês estão vinculados com algum professor, por exemplo, voluntário ou não, Iniciação científica também, voluntária ou não, também a gente pode considerar aqui nesse grupo. Participação em grupos de pesquisa, tá? De uma forma geral. Estudos desenvolvidos em organizações, Às vezes vocês fizeram algum trabalho ou de estudo para alguma organização, ou um estudo de caso, se isso for devidamente validado e documentado, também poderia entrar aqui como atividade de pesquisa, tá? E algo que eu recebo muito também aqui nesse grupo 2 é a participação em congressos, seminários, simpósios, mesa redonda, oficinas e seminários, palestras, tá? Então, por exemplo, as semanas da administração, o colóquio, essa atividade, essa oficina de atividades complementares, seminários de uma forma geral, congresso de uma forma geral, palestras de uma forma geral, entra nesse grupo de atividades, tá? Uma dica, por exemplo, semana acadêmica, às vezes tem uma série de palestras, aí uma palestra dura 1h30, vocês têm certificado de 2 horas de uma 1h30 de outra, 3 horas de outra. Qual que é a ideia? Consolidem essas atividades, Somem todas essas palestras vinculadas ao mesmo evento e coloquem lá, participação na 12ª semana da administração. Coloca lá o somatório,
No momento de entrega dos documentos, sim, vocês vão ter que ter todos os certificados ali bonitinhos, mas já consolidem tudo em uma atividade apenas, tá? Porque aí vocês ganham ali tempo e também as horas picadas vocês conseguem aproveitar, porque o sistema não aceita a hora picada, tá? Então, a ideia aqui é consolidar as atividades vinculadas a determinado congresso, seminário, evento em um só, tá? E um outro que eu acho super válido e recebo bastante é o assistência de defesa de monografia, né, TCC, defesa de mestrado, defesa de doutorado. Aqui, gente, tem 3 ganhos, né, eu vejo nessa atividade. Primeiro, que é contemplar o trabalho dos colegas, né, aprender como que faz uma apresentação de TCC, né, e ainda vocês ganham um certificado, né? Vocês têm que solicitar isso para o professor, né? Orientador ali, o gestor daquela sessão, uma declaração. Então, aqui, assistir defesa de monografia, mestrado, doutorado é muito interessante para o aprendizado, para aprender como, né, funciona as apresentações de TCC e ainda vocês conseguem as horas vinculadas a essa atividade. Então, super recomendo, né, assistir TCC. E essa atividade está aqui contemplada no grupo 2, tá? Lorena, Marcele, levantaram a mão? Professora, eu tenho uma dúvida. Diga. Quando você citou estudos desenvolvidos em organizações, né? Li algum estudo realizado para alguma organização ou em alguma organização, ele é válido, por exemplo, um estudo que foi um projeto desenvolvido como a orientação do professor dentro de uma disciplina do nosso curso eletivo, uma disciplina obrigatória, é válido, entra nisso, ou aquele trabalho conta só para a nossa formação em relação àquela disciplina ali, em relação à nota, enfim? Então, aí a gente precisa separar, né? Se isso foi uma atividade dentro da disciplina, foi uma avaliação da disciplina. Então, isso não pode entrar como atividade complementar, porque isso é uma atividade de uma disciplina que é obrigatória, né? Sendo que atividades complementares é uma outra coisa. Mas se é um projeto afora, né, que você desenvolveu sob orientação de um professor, né, que não tem vínculo direto com uma disciplina, que não foi avaliação, um trabalho para a disciplina, com certeza, tá? Mas aqui não, trabalhos de disciplina, aí são horas vinculadas à disciplina, que você já está contemplando no seu currículo acadêmico, tá? Entendi. Esclareceu? Professora, Diga. eu queria saber mais sobre participação em concurso, que tá aí no grupo 2 e, tipo, como que dá para validar isso? Tem limite de horário? Como que funciona? Então, aqui, participação em concursos, às vezes eu recebo também, tá? Então, aqui você precisa ter algum documento que comprove a carga horária dessa participação, né? Então, sei lá, um comprovante que você fez a prova, a carga horária da prova, do concurso, algo assim poderia ser comprovado, e aí a gente precisa dessa quantidade de horas, né? Geralmente uma prova varia entre 4, 5 horas, né? Se for alguma exposição que você apresentou alguma coisa, também geralmente existe um certificado, tá? Dessa sua participação nessa mostra, nessa exposição, tá? Então, aqui também poderia ser validado dessa forma. Tudo bem, Marcele? Ok. Bárbara perguntando, ENAD entra? ENAD entra. ENAD também é uma dessas formas, né, de participação aí de atividades no grupo 2, tá? Estela tem pergunta? Professor, então, vocês comentaram sobre a semana de ADM. Eu não sei se é uma coisa que sempre acontece, mas assim, eu sei que eu participei de pelo menos umas 2, mas eu simplesmente não acho os meus certificados. Não estão no e-mail. Eu não sei se em 2019, quando eu entrei, era em papel mesmo. E aí eu não tenho, mas eu queria saber se isso acontece com mais alunos, assim, se tem uma forma da gente pegar no sistema da própria UFES mesmo, ou às vezes compete esses certificados, ou se tem algum meio.
Bom, Estela, né, de novo, esses certificados já chegam para mim e eu só valido. Então, o que eu orientaria é, de fato, entrar em contato com a comissão organizadora desses eventos, né? Aí acho que coordenação, o PET sempre estavam envolvidos para tentar, né, capturar. Eu não sei se existe esse controle para capturar esses certificados, né? Então, quando eles chegam para mim, os certificados já estão ali na mão do aluno. Então, como orientação geral, assim, né? Talvez é sempre, acabei um evento, participei, já peço o certificado. Mas vocês conseguem responder, pessoal? O pessoal do PET, ou as coordenações, se é possível, né, resgatar certificados de versões passadas da semana acadêmica? Ó, Lorena comenta alguma coisa. Os certificados da semana de administração geralmente ficam no Drive. Provavelmente as gestões do Calan e do Calad têm acesso. Lorena trouxe uma informação importante. Talvez seja um caminho para você, Estela. Eu posso ver aqui no Drive do PET também, se eu acho alguma coisa. E no final da reunião eu já retorno, vou procurar agora. Legal, obrigada. E assim, gente, como regra geral, né, de novo, a cada evento já, né, corram atrás desses certificados para não perder esse histórico, né? De repente, algum evento não vai ter esse histórico e aí vocês deixaram de ter horas ali já comprovadas, né? Tem mais pergunta? Alguém levantou a mão? Tranquilo? Professora, Diga. sobre o ENAD, né, que a Bárbara citou no chat, você comentou que é válido sim. Como é que a gente comprovaria de forma eficaz o ENAD? Acho que é a mesma lógica do concurso, né? Você provavelmente teve um documento que validou a sua efetiva participação ou realização da prova, né? Sei lá, um certificado de participação ou homologação de inscrição e algo que comprove quantidade de horas que você realizou a prova, né? Porque eu acho que tem uma quantidade. Vera? Tá me escutando, gente, que eu tô na feira. Estão me Estamos escutando? sim, Vera. Estamos Ah, sim. tá certo. Olha, só para informar, porque Enad sou eu mesmo, né, Aline? É o seguinte, o Enad você tem no seu, agora, a Progrado já colocou no seu histórico. O histórico está lá, dizendo que você fez o Enad, certo? Tem o histórico que pode comprovar, o histórico parcial, e tem também você entrando no seu, né, na sua inscrição, aí você pega a inscrição, está dizendo lá que você fez a prova e que você preencheu o questionário. Também tem isso, aí serve para você dar para a professora Aline, viu? Perfeito. Tanto o histórico tem isso, no final do histórico tem embaixo. Aluno participou, tá, aí bota lá, né, que participou do ENAD, pode verificar. E se for finalista, né, que foi o semestre passado, né, que aconteceu o ENAD. Aí você vê isso no histórico e também no próprio sistema, onde você preencheu o seu questionário lá para fazer. Tá bom? Perfeito, obrigada pelo esclarecimento, Obrigada. Vera. Tá, Bom, tchau, gente. temos duas formas aí, então, de validar, né? Então, fica aí como orientação da professora Vera, tá? Mais alguma coisa, gente? Ah, o Hugo está perguntando quantas horas. Aí eu imagino que a prova ela tem uma validade, né? Quanto tempo vocês realizaram a prova, né? São 4 Tem horas? o edital tem dizendo, se não me engano, são 4 horas. Então, pronto, 4 horas. Ele vê o edital e pode até mandar, manda, né, em PDF o pedacinho do edital para, né, para você, Aline, para você saber. Mas são 4 horas, geralmente são 4 horas. Só tem que dar uma olhada no edital agora, porque foi de 1 hora, se não me engano, até 5 horas da tarde. Aí tem que verificar isso aí, tá? Hugo, está esclarecido a sua dúvida? Sim, obrigado. Joia. Elisandra, tem dúvida? Sim, por exemplo, essa é a segunda oficina de atividade complementar que eu participo. Eu posso colocar o certificado das duas oficinas ou só de uma? Já que seria a mesma coisa. Não, aí a gente só tem uma atividade, porque senão ela ia estar duplicada. É o mesmo conteúdo, né? A mesma oficina, então é uma só que você pode contemplar, tá?
Tá bom. Obrigada. Mais alguma dúvida, gente? Tá, bom. Grupo 3, então, agora, são as atividades de extensão, né? Então, aqui, várias atividades também podem ser contempladas. Visita técnica, né? Seja ela feita individualmente ou vinculada a alguma disciplina, tá tudo bem, que é uma visita, onde vocês vão ter acesso a uma empresa, né? Uma realidade organizacional, tá contemplado, tá? Excursões acadêmicas, etc. Participação em projetos sociais, trabalho voluntário em entidades vinculadas a compromissos sociopolíticos, doação de sangue, tudo isso conta aqui, tá? Uma dúvida que sempre vem, doação de sangue, quantas horas, né? Então, a gente segue o que a legislação trabalhista também prevê, 8 horas, né? Então, a cada vez que o funcionário doa sangue, ele ganha, né, um dia de trabalho. Então, aqui a gente segue a mesma regra. Ah, mas eu doei mais de uma vez. Beleza. Você pode, você tem um limite de 30 horas se você for no noturno ou 60 horas se você for no matutino. Você foi lá e doou, né, 4 vezes 8, 32. Então, quer dizer, você completou ali com doação de sangue, tá tudo bem, tá? Mas é sempre respeitando o limite da atividade, tá? E é algo que eu super oriento, gente. Além de ter as horas, vocês estão aí salvando vidas, né? Então, quem tiver possibilidade, doe sangue, né? Como que comprova? Geralmente existe uma carteirinha, né? Existe uma formalização da sua doação, tá? Então, o lugar que você doa já te dá essa formalização. Então, a cada vez que você doa, 8 horas, tá? Caio? Na verdade, tem duas dúvidas, né? A primeira é porque no início quando eu comecei na UFES, eu comecei junto com uma organização chamada ISEC, que é dentro da UFES, e eles me deram um certificado, só que eles não colocaram as horas, só colocaram de período que eu comecei, de fevereiro, que foram 6 meses. De fevereiro, se não me engano, até setembro, se não me engano, outubro, não sei exatamente. Mas aí, como é que eu consigo comprovar? Só por isso eu consigo comprovar, sem colocar as horas escritas? Então, a gente precisa pelo menos de alguma referência de horas, né? Alguma declaração adicional dizendo que você cumpriu X horas por semana, mesmo que não tenha a carga horária total certinha, porque só com período aí não é possível a gente contemplar. Por quê? Você pode ter trabalhado nessa instituição como voluntário, né, 8 horas por dia, né, todos os dias, ou uma vez a cada 2 meses. Então, o regulamento não autoriza que a gente valide sem ter uma ideia, né, da quantidade de horas efetivas dessa realização da atividade, tá, Caio? Então, de repente, só solicita a eles uma declaração adicional, né, só para apresentar junto com esse certificado que você já tem, tá bom? Entendi. E a segunda dúvida é que eu estou vendo aqui que também participação de projetos sociais conta, e eu sou voluntário agora em outro projeto, só que ele não é vinculado à faculdade nem nada. Tem algum documento específico, ou que um padrão de documento que eles podem assinar, ou eles que criam esse documento? Primeiro, né, projetos sociais fora da UFES, com certeza, né, a própria definição do MEC prevê essas atividades feitas em espaços que são fora da instituição, né, então, essas atividades de extensão, de fato, são atividades para a gente vincular com a comunidade mesmo, tá, então, sim, pode ser, e existe padrão? Não existe padrão, né, cada instituição ou cada projeto tem o seu próprio, né, lógica de trabalho. O que para atividades complementares serem validadas é exigência? O que eu preciso que essa declaração tenha? Né? O seu nome, o período em que essa atividade social foi realizada, que tipo de atividade é essa, carga horária, né? E o período de quanto tempo a quanto tempo, seu nome, né? Enfim, todas as informações e que esteja, né? Talvez de papel timbrado, assinado por alguém que seja responsável, que responda pelo projeto, pela instituição, né? Alguém que tenha credibilidade para validar essas obras, tá, Caio? Mas não existe um modelo padrão, eu só preciso que essas informações
estejam contempladas nessa declaração, tá? Perfeito, perfeito. Parece que tem dúvida aqui no chat, só um minuto, gente. Peraí, que agora ficou lindo. Eu doei esses dias de forma direcionada, porém estava sem minha carteirinha, tenho o atestado. Posso colocar ele como comprovação da doação de sangue? Sim. O certificado de doação ou a carteirinha, né, que defina a data que foi doado, tudo certo, tá? Posso ter 100 horas, Milena. Posso ter 100 horas do grupo 1, 100 horas do grupo 2 e fazer somente 5 horas de algum outro grupo? Sim, perfeito. Excelente, Milena. Você pode ter um limite até os 100 horas, né? Eu estou entendendo que você é do noturno, então quer dizer, você já teria 200, mas você não pode ter só 2 grupos. Você precisa ter um terceiro grupo, porque a exigência do regulamento são 3 grupos. Então, sim, você pode ter o mínimo, né? 1 hora, 2 horas no terceiro grupo já contemplou a regra, tá? Ok, Miriam. Tá. Raquel, eu fiz um curso de 60 horas na Moca. Moca, ele entra no grupo 1 ou grupo 3. Moca é um evento, né? Um congresso, não é isso? Só me esclarece um pouquinho. Se for um evento, um congresso, aí vai entrar no grupo 2. Congressos, seminários, atividades afins. Se for um curso, vai ser grupo 1, cursos realizados em outras áreas afins, tá? Rapidinho, professora. A Miriam está falando que achou os certificados, né? Você vai mandar no grupo do WhatsApp todos os certificados? A gente achou aqui também de 2019. A dúvida da aluna era de 2019, né? Então tá beleza. Eu falei de 2019, mas eu acho que deve ter de certificado durante a pandemia também. Eu falei mais no geral. Eu falei de 2019 porque teve uma semana da administração, porque eu participava da empresa Júnior, que todo o pessoal da empresa Júnior participou como staff também da semana de administração. A gente organizando, ajudando na organização e tudo. E eu lembro que na época valia mais horas isso do que só, de fato, você assistir as palestras ou algo do tipo. Aí eu queria também saber desse certificado, mas eu falei de 2019, assim, como uma base. Eu acho que deve ter, durante a pandemia também, alguma coisa assim. A Bárbara, que vocês falaram, participava também junto comigo da empresa Júnior e foi tudo junto, essa questão do staff e dos certificados da semana de ADM. Tá, pessoal, eu vou pedir só para esses casos mais específicos, os certificados, vocês tratarem depois, porque senão a gente não consegue prosseguir, tá? Vou pedir só licença para continuar aqui, tá bom? Isso. Professora, só para falar, entre em contato com Estela ou qualquer outra pessoa, entre em contato com o número da pessoa que mandou mensagem no WhatsApp confirmando o e-mail ou confirmando a reunião de hoje. Aí a gente vê essa questão dos certificados, mais fácil, para não atrapalhar a reunião. Tá joia, gente, obrigada. Bom, e aí, continuando aqui, né, das atividades de extensão, participação em empresa júnior, participação no PET, participação, né, em cursos de extensão, universitárias, tudo isso entra aqui no grupo 3, tá? Aqui também uma coisa interessante, né, por exemplo, comissão organizadora de campanhas, né, de cidadania, isso também conta. Então, por exemplo, eu recebi alguns certificados de pessoas que participaram de campanhas durante a Covid, né, da fase intensa da pandemia. Então, tudo isso voltado aí, né, para extensão, conta como atividade complementar, tá? Grupo 4, atividades socioculturais, artísticas e esportivas, né? Aqui, oi. Perdão, te interromper. É porque antes de você passar para o grupo 4, eu queria esclarecer uma dúvida do grupo 3. Diga. Em relação à participação na empresa Júnior. Na comprovação, lá no ato da comprovação já. Tendo a declaração fornecida pela empresa, assinada pela diretoria, é válida ou, além dessa declaração, eu preciso protocolar com algum outro documento da UFES? Não. Para fins de comprovação de atividades complementares, se a diretoria da empresa tá validando a sua participação, é isso.
né? Eu vou aproveitar a pergunta da Lorena para esclarecer também, assim, às vezes a pessoa coloca lá, participação em empresa júnior como diretor administrativo, participação em empresa júnior como diretor financeiro. Não, a gente está falando de uma atividade apenas, tá? Então, independente se você fez três participações na empresa júnior, essa pode ser validada só como uma atividade, porque senão é uma atividade que está duplicada, tá bom? Mas a declaração da diretoria, tá tudo certo. De novo, a gente precisa do seu nome, o que você desempenhou, carga horária e o período, né, no qual você esteja vinculada à empresa júnior. Tá bom, Lorena? Entendi, obrigada. Tudo bem, gente? Bom, grupo 4, então, né, atividades socioculturais, artísticas e esportivas. Então, aqui, representação estudantil, né, no COLAD, por exemplo, colegiado de curso, representação de turma, tudo isso conta. Participação em atividades socioculturais, artísticas e esportivas, então, os campeonatos que acontecem na UFES, né, vínculo em atividades esportivas dentro da UFES, os campeonatos que acontecem, membros de diretoria de associações estudantis, culturais e esportivas, né, membro da Atlética, por exemplo, tudo isso entraria aqui, tá? E, por fim, grupo 5, que são as outras atividades previamente autorizadas, que eu comentei com vocês, não gosto do nome desse grupo, mas a gente pode entender como atividades profissionais, tá? De uma forma geral. Então, aqui... Professora, bom dia, desculpa. Uma dúvida sobre o grupo 4. No caso, atividades esportivas tem que necessariamente estar vinculado à UFES? Ou pode ser independente? Me dá um exemplo, Ivan. Por exemplo, participação de, sei lá, campeonato de futsal é registrado na federação, coisa do tipo. Não, eu acho que assim ainda a gente consegue, né, que isso seja tá. validado. Porque, por exemplo, eu já tive pessoas que queriam validar, por exemplo, coisas de academia. Não, né? Tá. Ou participação em aulas de CrossFit. Não, tá? Então, isso Entendi. tem que estar vinculado a uma atividade, ou a um concurso, ou a um campeonato. Aí a gente pode tentar ver como validar, tá? Mas aí também cada caso é um caso. Os que estão vinculados, né, a atividades já socioculturais, artísticas, esportivas, no âmbito da UFES, é bem mais tranquilo, tá, Ivan? Entendi. Mas se esse for o caso seu mais específico, aí a gente trata individualmente, vê como seria, né, se seria possível validar ou não. Aí Beleza. cada caso é um caso, tá bom? Obrigado. Imagina. Bom, então grupo 5, a gente está falando de experiência profissional, né, trabalho formal, ou seja, tanto pago ou não pago, né? Isso aí é indiferente. O que importa é a atividade que vocês estão executando, tá? Experiência profissional de uma forma geral. Estágio não obrigatório, tá? Essa é uma grande dúvida, tá? Pelo regulamento de atividades complementares, o que é um estágio não obrigatório? É uma atividade de estágio que você desempenha fora das disciplinas de estágio supervisionado. Vocês têm disciplina de estágio supervisionado, 1 e 2, certo? Aí, qual que é a análise que vocês têm que fazer? Beleza, o período do meu estágio estava dentro do mesmo período que eu estava cursando a disciplina de estágio supervisionado? Se sim, não conta como atividade complementar. Se foi um período fora da minha matrícula em atividade em estágio 1 e 2, ok. Para fins de atividades complementares, eu posso validar enquanto estágio não obrigatório, tá? Então, essa é uma grande dúvida, né? Qual tipo de estágio eu posso considerar? É o estágio não obrigatório. O que é o não obrigatório? É aquele que eu realizo fora do período em que eu estou cursando as minhas disciplinas do estágio. Tá? Caio. Então, eu tenho essa dúvida. Eu comecei a estagiar antes de fazer essa matéria de estágio supervisionado. E aí, a partir desse momento que eu comecei a estágio supervisionado, para de contar, então? Idealmente você precisaria de uma declaração, né, nesse período que encerra ali, né? Provavelmente você vai ter mais horas do que precisa, né? Então,
idealmente você precisa de uma declaração que contemple esse período, né, que não estava vinculado às disciplinas. E como é que eu consigo essa declaração? Com a própria... Com a própria instituição, com a empresa, né, no lugar que você está estagiando, né, eu acho que eles conseguem fazer essa declaração para você. E, novamente, a pergunta, tem um padrão a ser seguido ou não? Não. De novo, o que eu preciso, né, eu como coordenação, que tenha seu nome, que tenha o vínculo estabelecido ali, que seja estágio, que seja trabalho que for, o período em que isso foi realizado, a carga horária, né, e que seja devidamente assinado e, né, se for possível, papel timbrado, né, por alguém que responda por aquela instituição, por aquela empresa, tá? A área de gestão de pessoas, por exemplo, né, enfim, alguém que comprova esse vínculo. Aí é tranquilo, tá bom? Entendi. Tudo bem, gente? Professora, sobre estágio, que a gente está conversando sobre isso nesse momento, deixa eu aproveitar o gancho. Eu já realizei estágio no local, mas eu não tenho vínculo mais, porque eu já finalizei. Finalizei 2 anos no mesmo lugar. O meu termo de compromisso com aquela empresa funciona ali para eu comprovar? Ou eu também entro nessa colocação sua sobre as horas, que eu teria que pedir, talvez, meu supervisor para emitir com as horas certinhas ali? Ou Bom, se foram 2 anos, então é claro que, né, isso extrapola o seu tempo das disciplinas de estágio, né? Idealmente, né, se a gente conseguisse uma declaração que fosse limitada ao período que não esteja dentro do período onde você estava cursando as disciplinas, ótimo. Mas nesse caso, como é um estágio muito extenso, então fica claro para mim, para qualquer pessoa que vai validar para frente o seu processo, que essas horas elas extrapolam o limite de 30 ou 60 horas, independente se você é matutino ou noturno, e também extrapolou, né, o período das disciplinas, que são 2 semestres. Então, você, no mínimo, fez 1 ano de estágio não obrigatório, tá? Então, nesse caso, estaria ok. Alguém mais tem dúvida? Professor, pode falar. Pode falar. Sobre a experiência profissional, aí com a carteira de trabalho, né, consegue comprovar. E aí eu gostaria de saber se, por exemplo, eu tenho uma experiência profissional como agente de viagens, não é necessariamente 100% dentro da área administrativa. Eu gostaria de saber se eu consigo entrar, né, ou não. Sem problemas, Elisandra, desde que isso seja formalizado ou, né, por carteira de trabalho ou um contrato formal de trabalho, de novo, né, mostrando o seu vínculo profissional, tá tudo bem, tá? Tá, obrigada. E mais uma coisa, no grupo 4, por exemplo, eu participo de grupos de corrida. Então, por exemplo, se eu correr, por exemplo, a meia maratona de Vitória, eu consigo usar isso como atividade complementar ou não? Não, eu acho que entraria no mesmo tipo de atividade, tipo, eu faço algo para minha saúde, atividade física, Entendi. participo de algumas provas, mas isso, né, é para você. Em tese, essa participação em eventos culturais, esportivos, é mais no âmbito, né, de coisas dentro da UFES ou campeonatos mais de classe, enfim, tá? Nesse caso, não, né? Por exemplo, Tá corria bom. garoto. Posso contar como hora complementar? Não, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Professora, Diga. eu tinha uma MEI, né, que foi durante meu período aqui da UFES também, e eu queria saber se eu consigo usar como horas complementares e como que eu posso fazer essa comprovação. Com certeza, né? O MEI entra aqui no empreendedorismo, né? Uma comprovação de microempreendedor individual basta para você comprovar, né, as suas horas profissionais como empreendedora, tá? Tranquilo? Ok. Tudo bem, gente? E, por fim, né, eu tenho aqui como possibilidade também participação como sócio de empresas, né? Alguns alunos, às vezes, são sócios de empresa. Então, o que comprova isso aqui? O estatuto, né, que mostra participação social ali e o seu nome como um dos sócios, tá? Gente, se tiver pergunta no chat, vocês levantem a mão e falem, porque agora eu já não consigo mais acompanhar.
Aline, diga. Rapidinho, só para dar um aviso que daqui a pouco a gente vai mandar o chat, o link da lista de presença, e é extremamente necessário preencher, né, o Forms, que a gente vai mandar, o link, porque a gente vai fazer os certificados em cima das respostas que vão estar no Forms. Então, mesmo que alguém esteja participando da reunião e não preencha o Forms, não tem como a gente fazer o certificado da pessoa. Então, fiquem atentos no chat que a gente vai mandar o link para preencher as informações, tá? Só isso mesmo. Obrigada. Maravilha. Luana, tá com a mão levantada? Bom dia. Você consegue me ouvir, professora? Consigo, perfeitamente. Show. Eu tenho uma dúvida. Se eu estava numa empresa como estagiária e aí eu mudo para CLT, eu consigo colocar 2 atividades diferentes? Consegue, né? Uma é o estágio não obrigatório, o outro é trabalho formal, tá? Obrigada. Realmente, né, você, em tese, adquiriu outras atividades, outras responsabilidades. Então, o regulamento não tem nada dizendo que não possa, tá? Porque são 2 vínculos, 2 atividades diferentes. Obrigada. Bom, agora, a gente entra no processo mesmo, né? No final das contas, já sei as regras, já sei o tipo de atividade, já sei os grupos, já sei a quantidade de horas, como é que eu faço, né? E aí tem 3 grandes atores envolvidos, né, nesse processo. Claro que tem outros, mas os principais são vocês, eu como coordenação e a SUC, tá? Então, esse é o processo, né? Muita gente acha que assim, não, é só colocar lá no portal, é só enviar o e-mail. Não, tem todo um processo que a gente tem que seguir para lá no final não ter problema dessa validação no histórico de vocês, que, né, no fim das contas, é para isso que a gente está fazendo todo o processo, é para validar essas horas e essas horas estejam contempladas no histórico de vocês, que essa é uma exigência para a formação de vocês, né? Então, coloquei aqui, eu não sei se está dando para ver, né, de forma clara, imagino que sim. As atividades em azul são atividades de vocês, a verdinha são as da coordenação, e ali a gente tem a interface com a SUC, e depois, no final, a Prograde na vinculação dessas atividades no histórico de vocês, tá? Então, como que começa? Primeira coisa, vocês têm que realizar as atividades. Já sei as regras, já sei o grupo de atividades, já sei as atividades que contemplam, eu preciso fazer, tá? Beleza, tenho as 240 horas, se eu sou do matutino, ou se eu tenho as 180, se eu sou do noturno. Vou organizar meus comprovantes, vou separar tudo certinho e vou fazer o contato com a coordenação, tá? Primeira coisa que estabelece o nosso contato é um e-mail, tá? Vocês vão enviar um e-mail para o e-mail da coordenação, tá? Muita gente envia para o meu e-mail pessoal. Não adianta, eu vou pedir para vocês se redirecionarem. Por quê? Ali o e-mail da coordenação é o e-mail da coordenação desde sempre. Então, a Aline hoje está coordenadora. Eu estou coordenadora de atividades complementares. Amanhã não sei, pode ser outra pessoa. Outra pessoa pode ser que continue o processo de vocês. Então, é importante que a gente tenha um histórico ali. É importante que a gente saiba onde que o aluno está, em que fase do processo. Então, não posso fazer perguntas ou responder dúvidas ou tocar processo no meu e-mail pessoal, porque amanhã a Aline não está mais coordenadora, tá? Então, toda a comunicação sobre atividades complementares, e-mail, coordenação de atividades complementares, UFES, tá? Ponto. Nesse e-mail, simples assim, vocês vão falar, sou fulano de tal, curso matutino ou noturno, essa informação é extremamente importante, porque, como a gente viu, são regras diferentes, eu vou mandar um pacote de documentos diferente, dependendo se você é um aluno do noturno ou do matutino, tá? Então, a única coisa, olha, solicito informações sobre a abertura do processo de atividades complementares, sou aluno do curso tal, tá? E aí eu vou enviar para vocês uma série de documentos, né? Que vocês vão receber. A planilha, o regulamento de cada curso, esse material que eu chamo de guia de atividades complementares, onde tem as regras. Vocês vão checar, está na hora de eu enviar mesmo? Eu já realizei tudo? Já passei do 5º período? Já tem 2.070 horas integralizadas? Se não, nem é o momento de fazer esse contato ainda, tá? Mas vamos supor, vocês já viram tudo, consigo solicitar agora, porque eu já cumpri todas as exigências anteriores. Legal. E-mail para coordenação, solicitando informações.
eu vou enviar para vocês as informações e os documentos iniciais, tá? De posse desses documentos, desse material, eu espero que vocês vão ler, vão se debruçar, vão entender o que precisa ser feito. Vocês vão, no primeiro momento, só preencher a planilha. A planilha é a primeira coisa que a gente vai fazer no nosso processo, tá? Vão me enviar essa planilha, né? E ali eu vou avaliar e validar essa planilha. Aqui é onde a gente gasta mais tempo, né? Que a gente vai ficar batendo bola. Quanto mais certinha a planilha de vocês estiver, melhor, tá? Que a gente ganha nesse processo, tá? Então, tem gente que já me manda planilha redondinha, tudo certinho, dentro das regras, de acordo com o que o guia está estabelecendo, né? Eu vou pedir uma outra alteração. Agora, tem gente que a classificação está errada, a quantidade de horas está errada, né? Não tem os grupos necessários, não tem as horas necessárias. Então, aqui, a gente pode ficar indo e voltando muito tempo, tá? Então, quanto mais certinha tiver essa planilha, melhor, tá? Que o processo de vocês vai fluir mais rápido, tá? De forma mais fluida. Por que a planilha é tão importante? Ela é como se fosse a máscara para o resto, tá? Com base nela, a gente vai fazer o cadastro, com base nela, a gente vai ter os códigos, com base nela, eu vou validar se as regras do regulamento estão sendo respeitadas ou não. Então, assim, a planilha é muito importante, tá? E um detalhe, essa planilha ela é protegida, tá? A gente tem macros ali, com as regras certinhas para o matutino e para o noturno. Então, por exemplo, se eu sou do matutino e passou de 60 horas daquela atividade, a planilha automaticamente já vai parar de contar. Se eu sou do noturno, eu já tenho 100 horas em determinado grupo de atividade, automaticamente aquela planilha já vai parar de contar. Então, ela está toda certinha. O que eu vejo? Alguns alunos mudam, né? Modificam a planilha. E aí, foge completamente das regras do regulamento, e aí vai ter que fazer de novo, tá? Então, assim, não modifiquem a planilha. Só preencham os campos que precisam ser preenchidos, respeitem, né, esses quantitativos, porque aí no final a gente vai ter uma visão clara de, tem todas as horas necessárias? Sim. Tem 3 grupos contemplados? Sim, beleza. As atividades foram devidamente classificadas? Os códigos estão certinhos, né? Então, assim, a planilha é o mais importante nesse primeiro momento, tá? E aí, vou receber essa planilha, vou avaliar, validei tudo certinho, todas as regras respeitadas, tudo preenchido certinho, massa. Eu vou enviar para vocês informações para vocês solicitarem o registro de atividades no portal do aluno, né? Às vezes, tem um monte de atividade ali registrada que o aluno já registra ali por conta própria. Não, nem validamos ainda a planilha, então não tem que fazer nenhum registro no portal. Só depois dessa validação desses códigos, das atividades, das cargas horárias validadas na planilha, aí sim vocês vão reproduzir o que está na planilha no portal do aluno, tá? Nesse momento, está validada a planilha, vou te enviar as informações de como fazer esse registro de forma correta. Vocês vão fazer esse registro formal via portal do aluno e vão me enviar a informação. Professora, fiz o registro, tá? E eu vou mandar para vocês o segundo, né, os próximos passos. E eu vou mandar orientações de como entregar digitalmente os documentos, né? Hoje, a entrega de documentos para atividades complementares é toda feita de forma digital, tá? Em momento nenhum tem entrega física de certificado ou de documento. Isso é feito via processo, via LEPISMA, que é o sistema que a gente usa para protocolar documentos na UFES, tá? Eu vou enviar para vocês as orientações detalhadas de como fazer isso, passo a passo. Vocês vão fazer essa solicitação via SUC, tá? Então, vocês vão entrar em contato com a SUC e solicitar essa abertura de processo. A SUC vai fazer toda a conferência dos documentos, vai criar o processo de vocês e vai tramitar esse processo para mim.
vai enviar para a minha caixa esse processo. De posse desses documentos via Lepisma e dentro do portal do professor, quando vocês cadastram no portal do aluno, vem diretamente para mim, no portal do professor, eu vou fazer a validação de cada atividade. Vou checar o certificado, vou checar o quantitativo de horas e vou validando uma a uma via portal do professor, tá? Depois de fazer isso, conferir e validar essas atividades no portal do professor, eu vou fazer a validação, o encerramento e a tramitação do processo de vocês via Lepisma, tá? Além disso, né, e vou pedir o arquivamento desse processo, dizer que está tudo ok, eu vou enviar um e-mail para vocês informando, olha, aluno, seu processo foi encerrado, está tudo validado, confira o seu histórico nos próximos dias, porque tem que aparecer, só para a gente ver que o trâmite todo foi feito de forma correta. E aí vocês vão conferir se está tudo certo, se está registrado, né? E aí, a partir disso, quer dizer que a Prograde já computou as horas de vocês ali no histórico. E ali encerra o nosso processo, tá? Então, vejam que tem uma série de etapas que precisam ser respeitadas. Se eu não preencho direito a planilha, o resto não vai, tá? Então, a planilha é muito importante. Para essa planilha ser preenchida corretamente, vocês precisam se inteirar do documento, se inteirar do material que eu enviar, tá? Então, de novo, só reforçando, quanto mais certinha tiver a planilha, mais rápido, mais fácil esse processo flui, tá? Então, vejam que a gente tem várias etapas, não é simplesmente mandar um e-mail e tá tudo certo, tá? Ah, professora, mas por que a gente não recebe todas as informações ao mesmo tempo? Né? No primeiro e-mail, me manda tudo que eu preciso fazer. Porque as etapas são dependentes umas das outras. Não adianta nada eu te mandar tudo e no meio do caminho ter erro. Vocês vão ficar perdidos, a gente vai ficar perdido na coordenação e uma etapa não pode seguir se a outra não tiver feita. Então, não faz sentido te mandar tudo de uma vez só. Por isso, a gente vai fazendo o passo a passo junto com vocês, tá? Para facilitar a fluidez aí desse processo, tá? Dúvidas quanto a esse processo geral, a gente vai entrar nos detalhes daqui a pouquinho. A gente precisa, na verdade, dar uma corrida, né? Porque faltam 15 minutos. Bom, sabiam, né, que era complexo assim, né, que tem tanta etapa assim, ou achavam que era mais rapidinho. Enfim, tem várias etapas que a gente precisa respeitar nesse processo. E aí vem o processo de preenchimento da planilha, né? A gente não vai ter tempo agora, né? A ideia era pegar algum exemplo, mas a gente vai ter alguns campos que precisam ser preenchidos, né? Que seja, primeiro, a descrição da atividade. Sei lá, vou escrever lá, estágio não obrigatório na empresa X. Pronto. Eu vou classificar essa atividade. Qual que é a classificação dessa atividade? Outras atividades, né, previamente autorizadas, estágio não obrigatório, que a gente acabou de ver. Cada grupo tem o conjunto de atividades que estão contempladas, né? Aí aqui tem a carga horária do certificado, que vocês vão colocar lá. Tem o meu certificado de estágio, 300 horas. Coloca lá 300. Carga horária do certificado. E aí vai ter uma coluna, carga horária contabilizada, né? Que aí é a planilha te dizendo quantas horas que vai ser contemplada, né? Então, quer dizer, se eu tenho um certificado de 300 horas, se eu sou do matutino, vai ser contabilizado 60, porque esse é o limite. Se eu sou do noturno, vai ser contabilizado 30, porque esse é o limite por atividade, tá? Então, a planilha, ela é muito simples, ela é muito intuitiva, tá? Alguns campos já são preenchidos automaticamente. Quando eu escolho lá a classificação, é um congresso, é um curso, a própria planilha já vai gerar o código, que depois vocês vão usar lá no portal do aluno, mas num segundo momento, tá? Por enquanto, não tem que se preocupar. Então, primeira coisa, preencher a planilha da forma mais, né, com a maior acuracidade possível, considerando as regras, considerando os tipos de atividade, tá bom?
Bom, e aí como que eu comprovo essas atividades, né? Beleza, já elenquei todas as atividades que eu tenho, classifiquei certinho, estou dentro das regras, tenho a carga horária que eu preciso, contemplei os 3 grupos. Como é que eu comprovo, né, no momento de entrega desses documentos? O que que eu entrego no final das contas? Bom, e aí tem vários tipos de documentos que podem ser usados para comprovar, né? Então, certificados, declarações, contratos de trabalho, estatutos de empresa, histórico acadêmico, né? No caso, por exemplo, de comprovar disciplinas eletivas, carteira de trabalho. Então, quer dizer, vários tipos de documentos formais podem, né, validar essas atividades, tá? Esses são os mais comuns. E uma observação é que, às vezes, tem algumas situações que são específicas. Por exemplo, se eu classifico um curso como curso de extensão, esse certificado, ele precisa estar assinado por um órgão de extensão, né? Tem que estar vinculado a uma atividade de extensão. Então, no geral, na UFES, se você faz um trabalho de extensão, um projeto de extensão, um curso de extensão, ele vai ser assinado, esse certificado vai estar assinado pela PROEX, que é a Pró-Reitoria de Extensão da universidade, tá? Então, alguns casos específicos, a gente vai ter variações nessas comprovações. E aí, a gente trata caso a caso, tá? Bom, falar de prazos agora, né, para tudo isso acontecer. Geralmente, os prazos de atendimento são 1 mês em média, que um processo leva inteiro, desde o início do contato com a coordenação até a validação final no histórico de vocês. Vocês viram que a gente tem várias etapas ali, tá? Então, em média, 1 mês. Tem processo que a gente termina em 10 dias? Sim. Tem processo que a gente demora 2 meses? Sim. Por quê? Depende muito da resposta de vocês, né? Depende da demanda de trabalho da coordenação e a demanda de trabalho, por exemplo, da SUC. A SUC não fica só abrindo processo de atividades complementares para vocês, né? Eles têm N outras atividades. A coordenação, eu como coordenadora, tenho N outras atividades, além da coordenação, e eu atendo todos os alunos do matutino e do noturno, tá? Então, além de ter essas duas interfaces, né, coordenação e SUC, tem prazo de vocês também, né? Então, quanto mais rápidos vocês forem nas respostas, na execução das atividades do processo que forem de responsabilidade de vocês, mais rápido também esse processo vai fluir, né? Mas às vezes alguém vai lá, entra em contato com a coordenação, abre o processo, né? Entra em contato, pede informações. Daí a 1 mês, professora, aqui tá a planilha. Aí daqui a 1 mês faz o registro. Aí, assim, o processo vai seguir o período inteiro, tá? Então, por isso que 1 mês, em média, se o processo vai seguindo, né, com uma certa fluidez. Mas quanto mais demora em alguma etapa, vocês demoram mais, o resto do processo demora também, tá? E aí, né, toda a comunicação com a coordenação, como eu comentei, é feita por meio do e-mail da coordenação, que é o e-mail oficial, que todos os coordenadores anteriores utilizaram, que eu utilizo e que quem for coordenador ou coordenadora depois de mim também vai utilizar. Então, tudo é por lá, tá? E aí, o meu prazo de atendimento padrão, é 3 dias úteis. Porque, de novo, são muitos e-mails que eu recebo diariamente, com N dúvidas de N situações, tá? Cada caso é um caso, às vezes é um caso muito específico, então eu vou ter que me debruçar, vou ter que conferir, vou ter que ver outra legislação, ver se a regulamentação autoriza determinado certificado, não autoriza. Então, assim, em média, 3 dias úteis, tá? Úteis. Então, não adianta ficar mandando um monte de e-mail em cima de e-mail. Por que vai acontecer? Se você mandar um e-mail hoje, amanhã você mandar outro, seu e-mail vai lá para trás, porque eu vou começar sempre de baixo para cima atendendo, tá? Então, tenha um pouquinho de paciência. Se extrapolar um pouquinho dos 3 dias úteis, esperem mais um pouco. Pode ser que tá com muita demanda de processo, tá? Eu peço um pouco de paciência, mas eu sempre tento, né, na melhor das minhas competências, responder dentro do prazo de 3 dias úteis, tá? Não fiquem fazendo um monte de e-mail em cima do outro, porque seu e-mail vai lá para baixo.
e eu não vou saber, então eu vou sempre vir de trás para frente, tá? E aí, assim, por que a gente define também uma data final, né, de envio dos processos em cada período? Por quê? Tem uma data máxima que a gente consegue validar para isso ir para o seu histórico. Então, se você faz essa solicitação fora desse prazo, a gente não tem garantia que seu prazo vai ser finalizado. E aí vai ficar só para o próximo período. Então, a coordenação tem até uma data X para receber processo, né? Porque depois disso não é possível mais, talvez, concluir o processo de vocês. Márcia, tem pergunta? Sim, tem pergunta. Qual é essa data X nesse semestre 2023-2? Porque tem muitos alunos finalistas que estão devendo atividades complementares, e aí eu podia enviar uma mensagem via portal avisando a data X. Na verdade, a gente já até fez essa comunicação, Márcia, vocês como coordenadores até já me ajudaram, tá? Mas é até o dia 11 de novembro. 11 de novembro, tá bom. Que a gente então definiu. Tá. Mas eu acho que até 11 de novembro para enviar atividades complementares para entrar em 2023-2. Exato, para a gente ter certeza que esse processo vai ser concluído. Depois dessa data, a gente não vai nem aceitar, porque não dá tempo do processo correr, tá? 11 de novembro, tá. Mas eu vou fazer uma nova comunicação, eu acho que vale o lembrete. Aí eu vou pedir vocês da coordenação para reenviar. Porque nós tivemos agora entrega de PIC, de justificativa de desligamento, tem muita gente com atividade complementar não realizada ali. Exato, tem muita gente. Aí eu estou querendo alertar o pessoal para não perder data, né? Porque já pensou? Chega lá no final do ano, o cara está na comissão de formatura, quer formar e não pode colar grau porque não entregou as atividades dentro do período correto, né? Exato, porque assim, não depende só, né, da gente, depende de outras instâncias, né? E o volume aí de trabalho... tem muito esse pessoal que está ali nessa situação, eles tiveram suas justificativas e PICs aceitos pelo colegiado, que definiu um prazo. E para esses que só falta TCC e atividades complementares, o prazo é este semestre. O que significa que não vai ter prorrogação de prazo, porque são pessoas, às vezes, que já ultrapassaram o período do curso estabelecido pelo PPC. Então, eu quero fazer esse alerta, bem alerta, para não ter ninguém aí depois triste por causa de ter entregue coisa fora do período e não se formar e perder o curso. Exato. Então, assim, no mínimo, a gente precisa de um mês. Então, por isso, essa data mais rígida, para realmente forçar as pessoas a se movimentarem e entregar o mais rápido. E assim, o que eu chego à conclusão às vezes, né? As pessoas acham que não tem as horas, mas quando vão se debruçar no material, poxa, não, eu trabalho na igreja, eu trabalho formal, acaba que as pessoas têm muito mais, só que demoram muito a se envolver com as atividades complementares e aí estoura prazo, né? Então, eu vou mandar esse e-mail para vocês da coordenação, né, e pedir a gentileza de repassarem como um lembrete, acho que é válido. Então, eu vou esperar o seu e-mail, é assim? Isso. Hoje mesmo eu já tento montar uma mensagem. Pode ser segunda-feira, sem problema. Maravilha. Aí que a gente está já entrando em outubro, né? Sim. Ou seja, 1 mês e meio a gente já... Que o pessoal tem para terminar tudo e entregar. Isso aí. Nem 1 mês e meio. Que dia 2 é segunda-feira, tem 1 mês e 11 dias para entregar. Isso aí. Bom, gente, aí, como professora, informações adicionais, alguém quer falar? Aline. Oi, desculpa te cortar de novo, mas é só para avisar o pessoal sobre a questão da lista de presença, que a gente está mandando no chat agora, e reforçando, pessoal, precisa assinar a lista de presença para receber o certificado e precisa colocar o nome completo, sem abreviatura, sem nada, né? Porque o certificado tem que estar com o nome certinho. E o certificado, o Forms, né, para a lista de presença, ela vai fechar depois que acabar a reunião. Então, tem que assinar agora, né? Tem que colocar os dados agora, enquanto a reunião está acontecendo, porque depois que acabar a reunião, o Forms também fecha e aí não consegue o certificado. Obrigada. Imagina. Bom, gente, aí como sugestões de atividade, né? Às vezes as pessoas me mandam, professora, não tem as horas. Às vezes está faltando algumas poucas horas, né? Então, algumas sugestões de atividades para vocês conseguirem as horas de uma forma mais
rápida e flexível. Ah, professor, eu trabalho, eu não consigo, né? Eu não tenho tempo. Bom, cursos online, tá? Tem várias instituições muito legais que fornecem cursos gratuitos com certificado online, que vocês fazem de uma forma rápida, em horários, né? Que vocês têm algum tipo de flexibilidade, instituições como a FGV, XP, ENAP, Bradesco, né? Vários cursos online que dão certificado e que a gente aceita. Márcia, tem dúvida? Sim, quando a pessoa preenche a planilha, ela já vai contabilizando as horas, correto? Sim. De maneira que ele não pode enviar para você sem completar todas as horas, mas se ele preencher a planilha, vai saber quantas horas já foi realizada. Perfeito. Então, é ideal que as pessoas tenham essa planilha no seu computador e faça igual a gente faz com o infernal currículo Lattes. Fiz uma atividade, entro lá e atualizo, que é para eu não esquecer depois e dessa maneira ficar mais leve do que depois, lá no final, eu querer ficar resgatando tudo que eu fiz, lembrar da minha memória, correr atrás de certificado, né? À medida que eu vou fazendo, eu entro lá, coloco junto lá o certificado. Exato. A gente não pode iniciar formalmente o processo sem as horas, porque precisa dessa validação por atividade. Mas não precisa, porque a partir do momento que a planilha faz isso, se a gente precisar dessa informação, quantas horas você fez até agora, é só ele enviar a planilha dele para a gente. Tá ali, exato. Entendeu? Mas assim, que eu estou alertando o pessoal é de não ficar esperando chegar lá no final para reunir toda a documentação, que eu vi um caso desse semestre passado, um aluno podia ter formado em agosto, dia 21 de agosto, e não formou, porque não tinha os comprovantes das atividades complementares, tinha feito, mas não lembrava tudo que tinha feito, aí foi pegar a planilha para começar a lembrar, para correr atrás, aí não conseguiu, não se formou. Exato. Assim, gente, em qualquer momento pode entrar em contato com a coordenação. Disse, professora, eu quero só as informações sobre o processo, que eu vou enviar todo o material, a planilha, vocês já tenham. A gente não pode iniciar a validação sem as horas completas, mas as informações vocês podem pedir em qualquer momento. Não, mas não precisa, se a planilha vai calculando automaticamente à medida que ele vai preenchendo, está resolvido. A hora que a gente quiser informação, peço ele a planilha dele. Exato. Perfeito. Falou. Outras atividades, gente, eventos, né, do curso de administração e de todos os demais cursos da UFES conta, né? Às vezes as pessoas ficam limitadas ao que acontece no nosso curso, no nosso departamento. Não, qualquer curso. Poxa, tem um evento da história, né, que eu achei interessante. Vai lá, participa, né? Conta. Evento de qualquer outra departamento, né? O centro dentro da UFES conta, né? Disciplinas eletivas, como a gente comentou, trabalho voluntário é algo que vai engrandecer vocês, né? E também vai ajudar o próximo e ainda conta como atividade complementar. Doação de sangue, mesma coisa. Comissão organizadora de eventos, o tempo todo o departamento está organizando, mostra de profissões, semana acadêmica, as coordenações, né, organizam várias atividades. Poxa, o coordenação, o PET, o CALAD, tem algum evento que vai acontecer? Posso participar como voluntário na comissão? Vocês precisam de alguma ajuda, né, na divulgação, na organização dessa atividade? Com certeza tem muito espaço para isso, e os órgãos que organizam esses eventos precisam de ajuda. É uma outra forma também de se engajar e ter as horas complementares, né? Assistir banca de TCC, mestrado e doutorado, já comentei, né? É muito legal, é um aprendizado do tema que o colega está estudando, é um aprendizado do processo de apresentar o TCC e ainda conta como horas. E atividades artísticas, né, culturais como um todo. Gente, tem dúvida? Alguém está com a mão levantada? Aline, sou eu. Só uma dúvida em relação ao que eu estou vendo aqui, que eu tenho alguns certificados que a hora dele é picado. Um exemplo, eu tenho um certificado que eu realizei na empresa que tem 1h50. E eu vi aqui que na planilha só aceita números inteiros. Nesse caso, se eu tivesse, por exemplo, um certificado com 5h50, eu colocaria ele como 5 horas ou arredondaria ele para 6?
Arredonda para cima, Andressa. É o que eu estava falando das palestras, né, picadas. Por exemplo, se todas as palestras forem picadas e correspondem a um único evento, Semana da Administração, participei de várias palestras, tem vários certificados. Junta tudo, faz o somatório e coloca lá. Agora, num caso específico, participei de um evento X, certificado é hora picada, arredonda para cima. 2h30, coloco 3 horas, tá? Sem problema. Gente, tem mais alguma dúvida? Só porque a gente já vai finalizando. Bom, então, como destaques finais, Luísa? Luísa, tem dúvida? Professora, então, eu realizei estágio não obrigatório e eu estava olhando aqui minha documentação e eu tenho um termo de rescisão do estágio, mas que não fala nem quantas horas por dia que eu estava estagiando e nem, tipo, declaração de horas, só o dia que eu entrei e o dia que eu saí. Eu queria saber se isso valeria ou se eu preciso solicitar um outro documento. A gente precisa pelo menos de uma ideia da carga horária, Luísa, né? Então, uma declaração adicional dizendo o período que você cumpriu e uma carga horária semanal ou a carga horária total é importante, porque, né, não tem como muito a gente quantificar essas horas se não tiver uma ideia, pelo menos assim, de X horas por semana, algo nesse sentido, tá? Tá bem, ok. Bom, gente, como destaques finais, né, eu quero só reforçar que o cumprimento dessas horas, né, atividades complementares pode ser leve e prazeroso, né? A gente pode contemplar nesse pacote de atividades que está na mão de vocês, né? Tem uma autonomia de vocês para realizar, né? Então, a gente pode contemplar isso com preferências e características de vocês, né? Então, ao contrário das outras disciplinas que são já formalizadas e padronizadas, vocês podem montar esse pacote de atividades, né? E não deixar para a última hora, né? Então, a coordenação atende todos os alunos do noturno e do matutino. O processo tem várias etapas, que pode fluir muito bem, mas pode ter, né, desvios no caminho, certificados que não são aceitos e que vocês vão precisar de tempo. Então, não deixem para a última hora. Márcia, tem alguma coisa para falar? Sim, isso é mais para os calouros que eu vou falar, tá? Não sei se tem calouros aqui. Não para o pessoal que está no último período só faltando atividade complementar, que é o que a gente fala na recepção de calouros. O curso de administração é visto como um curso generalista com amplas possibilidades, mas isso não significa que você não possa construir uma carreira de especialista durante essa formação. Você pode, né? Você pode olhar lá quais são as áreas da administração, ver qual é aquela que você se identifica e, ao invés de ficar escolhendo disciplinas aleatórias, eletivas ou optativas, só para cumprir carga horária, você traça uma linha de especialização. Então, eu quero fazer administração de sistemas da informação. Tudo bem, vou lá na engenharia da computação, faço uma disciplina, né? Vou procurando fazer disciplinas que têm relação com isso, né? No nosso campo, a organização e sistemas, a gestão de pessoas, o departamento de psicologia no campo do trabalho tem muitas disciplinas, tem psicologia organizacional, tem terapia ocupacional, tem recursos humanos, visto numa ótica da psicologia. Então, a pessoa quer gestão de pessoas, em vez de ficar escolhendo aleatoriamente disciplinas e cursos avulsos por aí, como a gente vê, parece que está todo mundo chutando assim, para tudo quanto é lado. Não, crie uma linha, eu vou procurar eletivas e optativas relacionadas à área que eu quero me especializar, e já vai fazendo isso durante a graduação. Aí você sai como um administrador generalista, mas você construiu uma carreira de especialista ali durante aquele período, suas iniciações científicas, seu TCC, foi tudo nesse campo, não uma coisa em cada área, como se fosse um grande guarda-chuva e você tirando para tudo quanto é lado, entendeu? Nossa, esse ponto que a professora Márcia traz é bem importante, gente. É a forma como você pode diferenciar a sua formação, né? Trazendo algo que você já gosta para as atividades complementares, né? Cursos, palestras, eventos, estudos, todos voltados para uma área X que você goste, né? Então, também as atividades complementares te dão essa autonomia, né? Essa liberdade de ir construindo aí, né, essa formação que vocês querem, tá?
Bom, e aí, por fim, eu deixo aqui para vocês, né, os documentos relevantes, tanto as resoluções do matutino quanto do noturno, né, que regulamentam todas essas regras, né. Espero que tenha esclarecido, espero que tenha deixado, né, mais claro o processo, os tipos de atividades, as regras, tá? Um detalhe é que esse material, eu vou mandar, né, para o pessoal do PET, podem disponibilizar, podem fazer uso desse material como quiserem, tá? E qualquer dúvida, né, qualquer ponto adicional, casos específicos, fiquem à vontade para entrar em contato com a coordenação, como eu comentei, sempre pelo e-mail da coordenação, para a gente ter ali o histórico de comunicação e controle maior do processo de vocês, tá? No mais, agradeço muitíssimo, né, a presença das coordenadoras, né, nessa oficina desse sábado, foi muito importante, né, a gente já conseguir esclarecer alguns pontos que são interface, tá? E agradeço muito também ao apoio do PET, como sempre, né? Com muito carinho, né? Me auxiliam aí no desenvolvimento dessa oficina, né? Tão necessária aí para todo mundo. Márcia, quer falar alguma coisa? Então, queria agradecer a Aline, ao PET, pela excelente oficina que foi realizada, muito importante. Agradecer as 36 pessoas que eu estou vendo aqui, que não é comum eu estar vendo tanta gente nos eventos que a gente organiza, e dizer a vocês que compareçam ao colóquio de TCC, que vamos trazer professores de diferentes universidades para falar sobre cada parte do TCC. E da minha parte, bom fim de semana a todos, e eu vou me retirar agora antes que as lojas fechem. Obrigada. Também eu não atendo demandas familiares e tenha problemas. Claro, bom fim de semana. Falou, Obrigada bom fim de semana, gente. Um abraço. Outro. O pessoal do PET quer falar alguma coisa antes da gente finalizar? Tá tudo bem? Só agradecer a participação de todos também. O PET está à disposição para tirar qualquer dúvida. Pode mandar e-mail para a gente, ou até mesmo lá na sala do PET, né? Às vezes a gente está lá. E é isso. Agradecer a professora também, né? Por sempre ajudar a gente a realizar a mini oficina, né? Todo período a Aline está aqui ajudando a gente. E é isso. Muito obrigada. Bom, pessoal, então a gente pode encerrar por aqui. Obrigada pela presença de todos e todas, e bom fim de semana. Qualquer coisa, estou à disposição. Espero que tenha auxiliado aí vocês, né, no processo da validação das horas, tá? Abraço para todo mundo. Agradeço também aí. Bom fim de semana.